Vamos abrir as nossas Bíblias, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Encontraram? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós que estamos reunidos aqui nessa manhã, que cremos nessa pedra angular que é o Senhor Jesus, alcançamos misericórdia da parte de Deus. A misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso que o apóstolo Pedro, ele faz essa analogia da igreja com uma casa, com uma edificação. E os irmãos sabem que antigamente no templo, quando foi construído aquele templo, desde os dias de Salomão, depois quando voltaram da Babilônia, depois Herodes construiu o templo novamente, a presença de Deus se manifestava naquele templo. Quando Salomão consagrou aquele templo, ali em Jerusalém, vocês se lembram da história, a nuvem de Deus pousou sobre aquele lugar, a glória de Deus se manifestou ali. Mas aquele templo foi destruído, eles construíram outro, que também foi destruído, depois construíram outro que levou 46 anos para ser edificado e também foi destruído. E agora Pedro está falando de um novo templo, de uma nova casa que agora é uma casa espiritual. Ele começa usando símbolos de uma edificação. Eu tenho certeza que os engenheiros entenderão essa passagem, engenheiros civis, muito melhor do que eu. Mas, naqueles dias, para se construir, a primeira coisa que se fazia era colocar uma pedra angular, ou seja, uma pedra de referência, chamada de pedra angular. E, a partir daquela pedra de referência, todas as outras partes elas eram calculadas, tendo aquele ponto geométrico fixo
naquela pedra de referência que era a pedra angular. E a Bíblia, inúmeras vezes, diz que o Senhor Jesus é essa pedra angular. Essa edificação, casa viva, que passou a ser construída a partir de Jesus, que é a pedra angular, e que Pedro está chamando aqui de pedra viva. Então, a partir dessa pedra viva, referência, modelo, pedra angular, uma outra edificação foi construída tendo nela a sua referência. E essa edificação, casa viva, templo vivo, é construído e edificado por pedras vivas. Olha que interessante. A igreja, ela é comparada com uma vinha, a igreja é comparada com uma grande família, a igreja é comparada com um edifício, e agora Pedro está comparando com um templo, tendo na mente e na cabeça dele aqueles templos que foram construídos em Jerusalém. Assim como aqueles templos foram construídos de pedras, e precisaram de uma pedra angular para ser a referência, Pedro está dizendo, a igreja é um templo vivo, uma casa viva para a habitação do Deus vivo. Amém? Deus não habita em templos, em construções, em pedras que não têm vida. Mas Deus agora habita em pedras vivas. Cada um de nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, nós somos uma pedra viva dessa edificação. Amém? Amém, meus irmãos? Os irmãos estão entendendo? É como se nós olhássemos para as paredes dessa edificação e da outra que nós estamos fazendo. Cada tijolo tem a sua importância, cada tijolo tem o seu lugar. Nenhuma parede se levanta, nenhuma casa é edificada se não tiver essa pedra angular e se não tiver os tijolos ou pedras para que ela seja construída. Então, é muito importante nós entendermos isso. A pedra mais importante, fundamental para a igreja, imprescindível, é o Senhor Jesus. Todos nós estamos reunidos aqui e nos reunimos aqui por uma causa maior do que nós, que é o Senhor Jesus. A única coisa que nos importa é o Senhor Jesus. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que deixarmos de fazer, tem que ser feito para a glória do Senhor Jesus. E eu gosto muito, e não poderia ser diferente, dessa analogia que Pedro está fazendo. Então, ele está comparando a igreja agora com um templo. Só que é um templo que tem uma pedra viva como pedra angular. Esse templo tem uma pedra viva, que é a pedra angular, que é o Senhor Jesus. Esse templo, na sua edificação, ele se utiliza de pedras vivas, que somos nós. Cada um de nós somos uma pedra viva dessa edificação. Amém, meus irmãos? Essa igreja aqui, ou qualquer outra igreja, a Igreja Batista Central, Assembleia de Deus, Presbiteriana, cada igreja local é uma igreja em plenitude. Essa igreja aqui não é um pedaço do corpo de Cristo. Essa igreja aqui é corpo de Cristo. Amém? Então, essa igreja, ela é corpo de Cristo. Nós formamos aqui corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Essa igreja aqui é um templo, essa igreja aqui é uma edificação, só que é uma edificação formada por pedras vivas.
Cada pessoa que é membro dessa igreja, que faz parte dessa igreja, é uma pedra viva na edificação desse templo vivo, dessa casa viva para a habitação do Deus vivo. Amém? Nós somos rápidos para entender a analogia, mas temos muita dificuldade de vivenciar. Tem muito crente que ele não tem uma percepção espiritual do significado de ser parte do corpo de Cristo. Tem muito crente que ainda lhe falta compreensão espiritual, iluminação espiritual, para entender a importância de ser essa pedra viva que forma esse corpo, que forma esse templo, que forma esse santuário vivo, que forma esse templo vivo, a habitação do Deus vivo. Óbvio que influenciados pelo mundo, nós temos muita dificuldade de compreender na sua extensão e intensidade o significado da vida comunitária. Do que significa ser parte do corpo de Cristo? Do que significa ser um tijolo, uma pedra viva que faz parte dessa edificação. E quando é que nós percebemos essa dificuldade de entender? No trato uns com os outros. Na igreja de Jesus, irmãos, a pessoa mais importante é o Senhor Jesus. A pedra angular, de esquina, referência, modelo, é o Senhor Jesus. Eu acho, com muita dor no coração, mas eu acho até bom quando se aproxima esses períodos de eleições, porque aí a gente vê o quanto essa pedra angular é significativa no coração dos crentes. Quantos crentes que nas suas falas, nas suas manifestações, através das mídias sociais, colocam a sua ideologia política acima do senhorio de Jesus Cristo. Ele não tem noção clara de pertencimento. Ele não tem uma percepção clara da sua identidade, de quem ele é em Cristo Jesus e daquilo que ele representa no plano espiritual de Deus. E age como um mundano qualquer. Fala coisas como as pessoas que não conhecem Jesus falam. Não, irmãos, nós somos crentes, nós somos parte do corpo de Jesus Cristo, nós somos irmanados por uma fé e nós temos uma causa, uma fé, valores que estão acima dos valores desse tempo presente. Amém. Glória a Deus. Nós perdemos de vista esse senso de pertencimento e deveríamos nos identificar a priori por meio do Senhor Jesus Cristo, pela presença de Jesus na nossa vida e daquilo que Ele espera que nós representemos para o reino de Deus. Todos nós somos bombardeados o tempo inteiro por valores, por ideias, por ideais, se apresentando como a ideia, se apresentando como o valor. Mas o nosso valor, o nosso ideal, a nossa referência é a pedra angular, pedra viva que é o Senhor Jesus. A grande alegria da minha vida, enquanto cristão, enquanto crente em Jesus, é fazer parte do corpo de Cristo, é ser membro do corpo de Cristo, é ser um tijolo vivo nessa construção viva que é a igreja de Deus. Essa questão de valor, irmãos, ela
ela tem sido muito tripudiada nos dias atuais, né? A gente perdeu muito referência, valores absolutos. E eu estava me lembrando outro dia, mais propriamente hoje de manhã, voltei a lembrar. Israel, o reino do norte, teve um rei muito poderoso, mas muito ruim. Ele era considerado um mau rei. E ele era considerado um mau rei porque ele não temia o Senhor. Ele não se curvava aos princípios e aos valores do reino de Deus. E um dia, ali no seu palácio, ele contempla um pedaço de terra que estava do lado do palácio. E cobiça aquele pedaço de terra. E começou a fazer planos com aquele pedaço de terra que não lhe pertencia. Já imaginou como ficaria boa uma horta real ali naquele pedaço de terra? Que beleza que ficaria a minha horta para a mesa do rei ali naquele pedaço de terra? Só que aquele pedaço de terra tinha um proprietário, que era o Nabote. Aí o rei chega no Nabote e diz: me dá esse pedaço de terra. Ou peça o que você quiser em termos de dinheiro que eu te pagarei. Gente, imagina nós aqui, nesse mundo de hoje, né? Nesse mundo onde o dinheiro mede todas as coisas. O rei, que se assenta em cima do tesouro, chegar para você e falar: me vende esse pedaço de terra, eu te pagarei o que você pedir. Era para os olhos dele, na linguagem nossa hoje, né, era para os olhos dele crescer. Mas sabe o que ele respondeu, irmãos? Existem valores que são superiores ao dinheiro. Essa vinha, esse pedaço de terra, eu não vendo por preço nenhum, porque isso é herança do meu pai. Meu bisavô criou a família aqui, meu tataravô criou a família dele aqui, meu pai criou a família dele aqui, e agora isso chegou às minhas mãos, e eu não vendo isso por valor nenhum, nem que seja para o rei. É uma questão de princípio, é uma questão de valor que não sucumbe diante do poder e que não sucumbe diante da possibilidade de uma transação vantajosa. Valores do reino de Deus, compromisso com o reino de Deus, compromisso com o Senhor Jesus, com a fé em Jesus, com a transformação por meio de Jesus, o único capaz de transformar a nossa vida, transformar a nossa existência, dar sentido para uma existência, é o Senhor Jesus. Mas, irmãos, nós temos perdido esse valor essencial da nossa fé cristã. Nós temos perdido a nossa pedra angular como referência, como modelo, Jesus como o grande amor da nossa vida. Temos perdido, irmãos, e temos nos permitido colocar tantas outras coisas na nossa vida e no nosso coração. E eu fico pensando nesses homens do Velho Testamento, que não sucumbiram diante do poder, que não sucumbiram diante do dinheiro, mas mantiveram firme valores dentro do coração e que não se renderam diante de outras coisas que intentavam contra esses valores. Isaías nos dá o exemplo dos recabitas, que um dia, chamados ali no canto, foi-lhes oferecido uma taça de vinho, e eles disseram: jamais colocaremos vinho ou bebida forte na nossa boca,
porque o nosso pai fez um voto de que nós nunca faríamos isso, então nós não faremos. Então, falta esse compromisso com Jesus, esse entendimento de que nós somos o povo de Deus, a igreja de Deus, nós somos pedras desse edifício que é a casa do Deus vivo, a habitação do Deus vivo. Eu fico pensando na importância que tem cada tijolo para essa edificação. Uma igreja, ela não pode ser edificada, bem edificada, se cada tijolo não estiver no seu devido lugar. Se cada pedra que faz parte dessa edificação não estiver colocada perfeitamente no seu lugar. Imagine, hoje nós temos tijolos para construir que são uniformes. Tem medidas uniformes, com uma partida você consegue adequá-lo na parede, mas naquela época eram pedras. E pedras não têm uniformidade. Cada pedra era de um jeito, uma mais larga, uma mais estreita, outra mais comprida, outra mais rombuda. E o pedreiro tinha que encaixar cada uma daquelas pedras em termos de encaixe, para que a parede se sustentasse. Se uma pedra fosse mal colocada, ou se faltasse uma pedra certa, a parede toda ruiria, ela cairia. Você tem noção, meu irmão, de que você é uma pedra dessa parede? Quantas pedras fora de lugar? Quantos irmãos que caminhavam bem e perderam a passada, se aborreceram com outro irmão, e por se aborrecerem com outro irmão, permitiu que coisas ruins lhe entrassem dentro do coração, perderam o vigor espiritual, e ficaram agora patinando e remoendo as suas dores, e saiu da posição, perdeu o privilégio de estar naquela posição adequada que o próprio Deus lhe estabeleceu. Ser pedra que faz parte dessa edificação, que é a igreja, uma casa viva, de pedras vivas, para a habitação do Deus vivo, é um grande privilégio. Mas, irmãos, me impressiona, me permita, não estou aqui para tripudiá-los, não é? E também, se a carapuça não te servir, não deixa ela entrar na sua cabeça, mas se ela servir, agarra com ela. Tem irmãos que não têm noção dos sofrimentos da igreja. Tem irmãos que não participam das dores da igreja. Nos mínimos, nos pequenos detalhes. Parece que não é com ele. Parece que a vida dele não diz respeito à comunidade. Alguns irmãos que envergonham o Evangelho por causa do mau testemunho. Irmãos que escandalizam o reino de Deus e o Evangelho de Deus por causa de um mau testemunho, de uma falta de retidão, de compromisso com Deus, com o reino de Deus. Então, fazer parte da igreja de Deus é fazer parte como pedra viva de uma parede viva que forma uma casa viva para a glória de Deus. Nós que já passamos dos 50, não estamos construindo isso aqui para nós, não. Nós estamos construindo para a glória de Deus, para outras pessoas se servirem.
louvarem a Deus aí dentro, gritarem em altos brados se Jesus não voltar daqui a 50 anos. Lembrando, como nós lembramos aqui desses 8 irmãos, lembrando dos irmãos que se esforçaram, que ajudaram, que pelejaram para que essa obra ficasse pronta. Fazer parte da igreja de Deus, do reino de Deus, é pensar no outro, primeiro do que em nós mesmos. E isso é muito duro, irmãos. Isso é muito difícil. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Para ver que não é fácil essas pedras se encaixarem, né? Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis no vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Falando entre vós com salmos. Então nós falamos salmos entre nós, um para o outro. Para Deus nós entoamos e louvamos de coração. Mas para o irmão, referente ao irmão, salmos, não porrete, não língua dura. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isso mesmo, irmãos. Não tem outra interpretação, não. Aqui na igreja de Jesus, nessa edificação viva, nós nos sujeitamos uns aos outros. E quando a Bíblia fala que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós mesmos, e quando a Bíblia diz que eu tenho que considerar em primeiro lugar o negócio do outro do que o meu, é completamente contrário ao espírito do mundo. É completamente contrário à cultura do tempo presente. O princípio básico do Evangelho, dessas pedras vivas que se unem para formar a igreja, o corpo de Cristo, o templo vivo para a habitação do Deus vivo, é a mutualidade. Sujeitando-vos uns aos outros, amando-vos uns aos outros, orando uns pelos outros. O que mais? Perdoando-vos uns aos outros, confessando os vossos pecados uns aos outros. Essa é uma parte difícil, não é? Você confessa por irmão, amanhã o Jornal Nacional, Record e Companhia Limitada, está todo mundo sabendo.
Que irmandade, que fraternidade é essa? Levando as cargas uns dos outros. Mal estou podendo com as minhas, como é que eu vou ajudar o outro? Mas está escrito aí na palavra de Deus. Sabe o que é o problema, irmãos? É porque nós fomos nos sucumbindo diante do espírito do mundo, diante do espírito do tempo presente, e fomos abandonando o espírito de Jesus, o sentimento do Evangelho. A fé cristã, ela só tem sentido quando ela é vivida nessa dimensão comunitária de importar com o outro, de valorizar o outro, de amar o outro, de perdoar o outro, de edificar o outro, de se importar com o outro. Ontem nós tivemos um momento muito bonito aqui no nosso jantar e quem não veio perdeu. Foi um momento muito especial. Quando alguns irmãos testemunharam do significado da igreja na vida deles e no crescimento pessoal, como pessoa, e no crescimento espiritual deles. O quanto não há instituição, Igreja Batista Central, que é uma instituição como outra qualquer, mas como foi bonito eles dizendo ali, olha, irmão fulano de tal, irmã ciclana, na vigília, nas orações, na palavra de ânimo, como foi importante para a minha vida. Uma das pessoas que testemunhou foi a Paula, perdeu o marido muito jovem, com 2 meninos pequenos, que foram criados na igreja, e hoje são 2 homens, 2 pais, graças a Deus, servos de Deus, para a glória de Deus. Porque essa vivência na igreja, porque teve gente que desinteressadamente estendeu a mão, que orou, que participou, que jejuou, não por si nem para si, mas que o outro pudesse ser edificado. Silverão falando que a vida dele, os anos de vida dele se confundia com os anos de vida da igreja. Que todos os momentos da vida dele, pontuais, que marcaram a vida dele, foram momentos vivenciados com Deus através da igreja e da vida de irmãos. Então, preste atenção. Nós somos pedras vivas, que para formar esse edifício, nós precisamos nos encontrar, nós precisamos nos encaixar, nós precisamos fazer parte um da vida do outro, nós precisamos do irmão, está escrito na palavra de Deus, eu preciso dos meus irmãos, vocês precisam de mim, eu preciso de vocês, e nós precisamos uns dos outros. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes, mas se as suas maiores amizades são com pessoas que não pertencem à igreja, que não são crentes, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se as maiores alegrias que você vive são fora desse ambiente da fé, tem uma coisa errada com a sua vivência cristã. Se as pessoas da sua intimidade são pessoas que não conhecem Jesus, que não vivem a fé cristã, reavalie os seus valores, porque possivelmente você não faz parte desse edifício. Porque para fazer parte desse edifício tem que estar aí encaixado, ligado, só que isso traz dores. Uma pedra para encaixar, imagine, o pedreiro, o mestre, tinha que lavrá-la, dar-lhe pancadas, tirar rombos, para poder fazer com que ela se encaixasse. Isso acontece muito, irmãos. Você acha que é fácil a convivência? Só porque nós somos crentes?
Nós somos santos por causa de Jesus. Mas por causa da nossa natureza, nós pularíamos no pescoço uns dos outros. Mas é por causa de Jesus, a nossa pedra angular, a nossa referência, o nosso modelo, continua sendo o Senhor Jesus. Amém? Os valores de Jesus, o sentimento de Jesus, o coração de Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir, que sendo rico se fez pobre para enriquecer os outros. Onde é que está o nosso sentimento cristão? Se nós não conseguimos viver isso dentro de casa, se nós não conseguimos replicar o modelo de Jesus na relação conjugal, e está escrito lá na palavra de Deus: maridos, amai as vossas mulheres, assim como o Senhor Jesus amou a sua igreja. A relação conjugal do cristão, do crente, baseado na palavra de Deus, tem que refletir o caráter de Jesus, dentro de casa e na relação com os nossos irmãos. Diga-se de passagem, não existe irmão perfeito. Não existe ser humano perfeito. Não existe, irmãos. Não existe. Nós somos muito duros no juízo. Nós julgamos, às vezes, o irmão muito pesadamente. Nós não podemos ser omissos e nem ter capacidade de julgamento, mas nós não podemos fazer juízo condenatório. O que é o juízo condenatório? É quando você fecha a sentença, é o trânsito em julgado. Não, fulano de tal é assim. Espera aí, o Espírito Santo age na vida dele. Uns demoram mais, outros demoram menos. Mas se ele é de Jesus, o Espírito Santo vai trabalhar na vida dele. Amém? Ele vai ficar uma pedra caprichada por Jesus para encaixar perfeitamente aí nessa parede. Nós somos parte desse edifício. Amém? E o que marca a nossa vida na igreja, irmãos? O que marca a nossa vida na igreja? São pequenos gestos dos irmãos. São pequenas atitudes dos irmãos uns com os outros. É quando você chega para o irmão: irmãos, eu sou pastor, graças a Deus. Mas quando o irmão chega para mim e fala: pastor, estou orando pelo senhor. Meu coração derrete. Obrigado, irmão. Obrigado, você está orando por mim? Estou orando, pastor. Então, como é bom você chegar para alguém e dizer: meu irmão, estou orando por você. Na nossa última vigília aqui, nós fizemos, pares de oração por um mês. O meu parceiro de oração é o Breno. E eu encontrei com ele ontem: pastor, estou firme, estou orando pelo senhor. Ele falou: também, Breno, estou firme, estou orando por você. Não é bom, irmãos? Não é bom você saber que tem alguém que se importa com você em Jesus? Que se importa com você única e exclusivamente porque o amor de Jesus está dentro do coração dele? Não tem segundas intenções, não tem interesses, mas única e exclusivamente o amor de Jesus. Então nós somos esse templo, essa casa viva, edificação do Deus vivo para a glória de Deus. Você é uma pedra desse edifício, meu irmão? Você é uma pedra, um tijolo dessa igreja? Amém? Mas um tijolo que passa um mês sem vir na igreja e não dá satisfação nenhuma. É um tijolo muito torto.
A sua vida diz respeito à igreja. Quando nós convocamos os irmãos, são 51 anos da igreja, vamos celebrar juntos? Por favor, não marque viagem. Vamos estar juntos, é um momento assim da gente estar junto. E como é bom quando os irmãos, né, atendem e se posicionam e participam. Irmãos, nós temos uma nova etapa da nossa construção. E vocês são testemunhas. A igreja aqui não é uma vendilhã da palavra. A igreja aqui não negocia a palavra. Nós damos muito mais do que nós recebemos ou exigimos para a glória de Deus. Não é verdade? É uma grande verdade. É uma grande verdade, irmão. Se a gente for olhar o que nós investimos no reino de Deus, lá na África, lá na Europa, lá no Peru, dava para a gente ter construído isso aqui há muito tempo. Mas esse não é o propósito. Não é se fechar em nós mesmos, mas é para glorificar a Deus. Como eu louvei a Deus pela vida dos irmãos lá de Copacabana, né? Cadê os irmãos que se batizaram? Os irmãos lá de Copacabana, fiquem em pé, por favor. Todos que estão aqui. Amém. Vamos, olha aí, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, né? Estou vendo a Beth ali. A Beth comprou a casinha dela lá. E falou assim, pastor, eu quero que a minha casa receba os irmãos. A igreja funciona lá na casa dela. E os irmãos sabem disso. Está aqui o Círio, mas a Patrícia está ali. Gente, a minha grande briga com o Círio, porque pensa num homem medroso e assustado. Círio, assuma, meu irmão. Amém? Tome uma posição. E Deus vai te honrar como tem honrado. 10 irmãos se batizando aqui hoje, irmãos, lá do Copacabana. Glória a Deus, né? Uma grande vitória para a glória de Deus. Teve um momento que vocês pensaram em desistir, não foi, Patrícia? Muitos momentos pensaram em desistir. Mas hoje a recompensa veio. Né? Hoje valeu a pena cada viagem feita lá para o Copacabana. Cada viagem, cada andada ali naquele sol escaldante, valeu a pena, vale a pena. É a obra de Deus, é para a glória de Deus, nós vamos ter uma grande igreja lá, amém? Para a glória de Deus. Tem muita gente lá, e Jesus continua salvando, amém? Lá do Primavera também, né, Nina? Quantos hoje? A Damiana que se batizou? A Damiana lá do Primavera, a Nina trabalhando lá. Os pequenos grupos, tinha irmãos aqui já alcançados pelos pequenos grupos, né? Deus está agindo, irmãos, amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui no nosso meio, e você não pode ficar de fora, tem que participar dessa bênção, para a glória de Deus, amém? Nós somos uma igreja, você é uma pedra viva, a sua vida é muito importante, a sua participação no pequeno grupo é muito importante, é muito abençoador, é transformador. Ali você participa, partilha, recebe a palavra de Deus, então não resista. Para a glória de Deus, Deus tem nos abençoado, não tem? Amém?